Citibank mantém Copel como top pick do setor de energia para 2024. Copel Eletrobras é uma das favoritas entre os 25 analistas e uma é o grande pote de dividendos. 8 melhores ações para investir em 2024: Sabesp, Copel, Localiza, Vale, Daytrade, Cielo, Copel e mais 3 ações para garantir aqui em janeiro. São todas notícias associadas a essa empresa que a gente vai conversar hoje. Vamos entender porque, afinal de contas, todo mundo tem gostado de Copel e projetado 2024 como um ano promissor. Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média. Bora pro vídeo. E para quem está começando nos investimentos, a gente tem que entender direitinho o que é a Copel, pessoal. A Copel é a Companhia Paranaense de Energia e ela trabalha nos 3 setores importantes. Ela trabalha na geração de energia elétrica, na transmissão dessa energia elétrica até o ponto de distribuição e lá distribui essa energia elétrica para as residências. A Copel vale hoje, no valor de mercado, todas as ações reunidas, negociadas, 29 bilhões de reais. É uma empresa extremamente grande no nosso setor de investimentos. Ela está presente em 10 estados do Brasil e ela tem como fontes as usinas hidrelétricas, as usinas eólicas e as usinas térmicas como produção de energia. Para transmissão, ela tem mais de 9 mil quilômetros de linhas disponíveis para essa transmissão de energia e conta também com 51 subestações básicas divididas em nosso todo o território nacional. E como que a Copel ganha dinheiro, então, afinal de contas, com essa produção, transmissão e distribuição? O fornecimento de energia da Copel compreende 37% das suas receitas e até o último resultado a gente tem 5,5 bi de receita operacional líquida. A gente tem também suprimento de energia elétrica em 18% e a disponibilidade, da distribuição em 27%. Esses são os 3 maiores níveis de receita que a Copel fornece. Para a gente vai entender o porquê que esse gráfico está ascendente. Para quem investiu nos últimos 5 anos, teve um rendimento de 210% no valor das ações. Um rendimento bem expressivo como investimento nesse setor de energia que está promissor. Segundo os analistas, as reportagens, quando o foco é dividendos, a outra elétrica chama atenção, porque eles estavam falando sobre a Eletrobras e a Copel. Então, a Copel recebeu 9 indicações aqui no primeiro mês de 2024, que a gente está gravando esse vídeo, dentre as 21 carteiras recomendadas de vários analistas. Mas para o BTG Pactual, a Copel é um dos nomes integrados. Operação, distribuição, transmissão e comercialização de energia são mais baratos quando a gente compara entre outras elétricas para fazer os investimentos, segundo os dados do BTG. Então, o que eles visam? Eles vemos as suas ações sendo negociadas a um taxa interna de retorno de 10%, o que não se baseia em premissas excessivamente agressivas, sem tanto exagero, mas comedidas. Então, a concessão da Copel oferece uma sólida geração de caixa que deve se transformar em maiores dividendos de agora para frente. A outra reportagem já nos diz que a Copel ainda é uma top pick, que a preferência do setor entre os analistas, um bom nível de valuation, uma sólida história de recuperação, ainda mais agora com a recém-privatização, então com um CEO forte liderando as melhorias, e que vem ali melhorando a rentabilidade e a lucratividade dessa empresa. Já a outra notícia que a gente tem para fechar, que é privatizada em agosto de 2023, a Copel passou a ser melhor vista pelos analistas. Por quê? A empresa agora tem uma nova vida, com uma trajetória esperada de grandes ganhos e eficiência. Então, com essa privatização, os analistas esperam que essa melhor gestão da empresa aumente muito a lucratividade. E se aumenta a lucratividade, pessoal, aumenta para nós investidores, tanto no valor da cota, quanto no dividendo, que é o que a gente mais gosta aqui desse canal, é de receber dividendo. Quando a gente analisa as indicações de compra dos analistas, dentre os 9 analistas verificados das divulgações dos resultados, a gente tem uma tendência de compra forte das ações, então são um alto índice de indicação de compra das ações, podendo chegar num valor aí de R$12 para cima nos próximos meses, em 2024. Então hoje as ações estão negociando
mais ou menos em R$10, então ela pode ter algumas casas de análise que estão chutando até R$13 na valorização da ação. Mas para quem investe para longo prazo, a gente fica doido também para ver a questão dos dividendos e a gente vai ver isso mais para frente. Mas para a gente entender como que é a Copel, o que funciona, quais são seus dados, eu gosto muito de analisar os indicadores de valuation, os indicadores de endividamento, os indicadores de eficiência para ver como que a empresa trabalhou nos últimos tempos. A gente tem uma foto de hoje para trás para trazer um histórico, que é o que eu vou jogar na tela aqui para a gente agora. A gente percebe que nos últimos 12 meses, em termos de dividendos, a Copel entregou 3,3% de dividend yield, mas quando olhamos a média histórica, a gente está com 6,38%. 2021 foi um ano muito bom de dividendos para a Copel, com 20% de dividend yield. Já em 2022, 11%. 2023 sofreu-se um pouco e pagou-se apenas 3,23%. Mas para quem investe a longo prazo, a gente usa mais essa média de dividendo histórico, né? Lembrando que o payout, né, a porcentagem com que é distribuído esse lucro líquido como forma de dividendos, está na média de 61,66%, bastante agressivo para o setor. Por isso que os analistas estão bastante otimistas com essa premissa de, no futuro, a Copel ser uma boa pagadora de dividendos, assim como foi em 2021 e 2022. O PL vem negociando em média 9,45, é o preço-lucro, né? Quando nós investimos, esse preço-lucro nos indica que possivelmente em 9 anos nós teremos o nosso capital reavido em dividendos e valorização das cotas, em bonificações e recompras de ações, mas o histórico PL da Copel é um pouquinho precificado para mais elevado. A gente viu que em 2022, por pagar tantos dividendos, por ser uma empresa bastante lucrativa, o PL também subiu. Afinal de contas, quando o lucro sobe, o PL também tende a carregar isso aí de 19,47%. Em 2023, 15,44%. E agora se mantém nesse valor. Vamos ver o que vai acontecer de agora para frente. Tá? Então, se a gente for analisar os últimos 2 anos, a gente vê que o Copel está precificado um pouquinho acima da sua capacidade. Mas por quê? Porque o mercado espera uma projeção muito positiva para as ações da Copel. Por isso ela tem isso. Quando a gente analisa a dívida líquida pelo EBIT, o quanto que compreende essa dívida pelo lucro da empresa, pelo caixa operacional, a gente tem uma média de 2,11, está bastante aceitável. Nos últimos anos, 3,30, 2,20, está dentro de um valor ok. A gente tem dívidas aí até 4,5, por exemplo, de outras empresas do mesmo setor. Quando analisamos o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, junto com a alavancagem que a empresa possui, a gente observa que está em média de 7,24, bem discreto. Por isso, mais um indicativo de talvez ser uma empresa mais promissora com esse novo rearranjo aí, tá? Dessa privatização, né? Então a gente observa 7,22 no último ano, mais ano passado 8,09, em 2021 foi o ano mais top para a questão de crescimento, então com 12,31. Então a gente vai analisando esse histórico para entender como que funciona a empresa e casar com essas perspectivas dos analistas, tá? Quando a gente olha o CAGR, que é o potencial de receita dos últimos 5 anos de crescimento, a gente observa que, em média, cresceu-se 10% por ano as suas receitas, o tanto que a empresa ganha dinheiro. Nos últimos anos, tem se mantado estável, 9,35%. A gente tem empresas do mesmo setor com um pouquinho mais de crescimento, mas a gente tem que fazer todo um balanço quando vamos analisar uma empresa para ver se realmente vale a pena ser um investidor dessa empresa, tá? Então a gente analisa todos esses números aqui para entender melhor o que está acontecendo. Lembrando de você compartilhar esse vídeo com quem está começando a investir, para começar a entender sobre como que analisa as ações para você ser um investidor de sucesso, investir em produtos bons que realmente te rendam algum fruto, tá bom? Quando a gente analisa a distribuição de dividendos em números, a gente vê que em 2023 pagou-se 0,8 centavos, em 2022 22 centavos, em 2021 32 centavos por ação e 2020 7 centavos por ação, tendo ali essa superestimação de dividendos de 32 centavos no ano de 2021, tá? Como que é dividido a questão dos dividendos, a política de distribuição de dividendos da Copel? Como que ela faz isso? É o seguinte, então a política de dividendos segue algumas diretrizes que a gente está vendo na tela que eu acho bem interessante.
do lucro líquido, né? Quando faz a DRE, o final da distribuição dos resultados, sobra sim lucro líquido, que é o montante final, tudo que sobrou da empresa, né? Receitou, recebeu de todo mundo, teve as dívidas, as despesas, pagou os juros, as taxas, os empréstimos, sobrou lucro líquido. Se o lucro líquido for positivo, mas a alavancagem ou a dívida for maior do que 2,7% de dívida líquida por EBITDA, paga-se 25% do lucro líquido. Agora, se a dívida for menor entre 1,5 e 2,7, a gente tem 50% de lucro líquido distribuído como forma de dividendos. Agora, se a dívida líquida pelo EBITDA é menor do que 1,5, aí já se paga 65% do lucro líquido. Por isso, quando a gente analisa o payout, tem algumas diferenças, porque depende do lucro líquido e depende da dívida. O que é bastante interessante dessa empresa é isso, porque a dívida líquida pelo EBITDA é um sinal de superendividamento ou de saúde financeira. Empresas que têm mais de 4,5 em dívida líquida por EBITDA tendem a ser um pouco mais trabalhosas da gente investir, fica mais complicado, fica difícil para o investidor receber dividendos, porque afinal de contas a empresa precisa arcar com as suas despesas. Então gostei muito da distribuição de dividendos aqui. Caso o lucro líquido seja negativo, a distribuição de dividendos não é obrigatória, tá? Conforme a lei está prescrita no estatuto da empresa. Se a gente for analisar a Copel com outras distribuidoras, transmissoras, geradoras de energia, como a CEMIG e a ENGIE, por exemplo, a gente vê que tem algumas certas diferenças que precisa ficar de olho. Nós temos que, na foto atual, o dividend yield de CEMIG é maior. Em segundo lugar, a gente tem a ENGIE com 6,94 e a Copel com 3,3. O PL também da CEMIG está muito mais barato, a relação preço-lucro, então ela está negociando um valor bem mais justo, bem mais barato do que a própria ENGIE, que está em 10, e a própria Copel aqui, que está em 15 no valor da data que eu tirei esse print da tela. Em relação ao preço sobre o seu valor patrimonial, a CEMIG também está mais barata, com 1,08, a ENGIE com 4,4 e a Copel também está um valor ok de 1,30. Quando nós analisamos aqui também em termos de margem líquida, né, o que sobra, afinal de contas, para a CEMIG está sobrando mais, 18,52 para a ENGIE, 30 e para a Copel, 9. A gente tem aqui a dívida líquida pelo EBIT, que a gente já analisou, sendo a CEMIG menos endividada, né, e a Copel um pouco mais, mas dentro de um limite saudável. Em termos de crescimento, de um retorno sobre o patrimônio líquido, que é o ROI, ou retorno sobre o capital, que é o ROIC, quando a empresa possui uma dívida líquida maior do que 2, 2,5, 3, a gente usa mais o ROIC para analisar, porque o ROIC engloba o valor dessa dívida junto. Então a gente tem aqui um ROIC de 17 para a CEMIG, um ROIC de 19 para a ENGIE e 7,22 para a Copel, mostrando que ela tem menor capacidade de retorno sobre o capital por enquanto. Para analisar uma empresa de energia, a gente vê com o que essa empresa trabalha. Ela só fornece energia, só distribui, ela só faz transmissão, como a Taesa, por exemplo. Por isso que a Taesa não está aqui, que a Taesa é só transmissora, não é justo analisar, né, maçã com banana. Então é o seguinte, ela produz energia, ela vende essa energia, ela só transporta essa energia, ela só distribui. Então a Copel é uma empresa que faz tudo isso, então ela recebe um pouquinho de cada produto que ela faz, recebeu, arcou com todas as despesas, fez uns investimentos, está com dinheiro para distribuir dividendos, mas tem projeções futuras. Por quê? Porque se privatizou, o CEO está forte trabalhando. Então é o seguinte, se você gosta de saber mais sobre esse conteúdo, você pode também me seguir lá no Instagram. Lá a gente tem caixinha de perguntas todos os dias, a gente tem posts, a gente conversa mais despretensiosamente, mais coisas do dia a dia mesmo, tá? E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou a ser um investidor melhor, deixa o like aqui para mim, para você também me ajudar. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Eu preciso que você ative o sininho, porque tem vídeo 3 vezes na semana. E comente aqui, sabendo desses dados, você investiria em Copel ou você prefere o Teletra? Qual que está na sua carteira hoje? E muito obrigado por ter ficado até aqui no final. Fiquei muito feliz de fazer esse vídeo para você. Eu te vejo no próximo. Até mais.